Esses ataques podem deixar o mundo virtual. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, diz que o país considera operações por terra contra os cartéis de droga da América Latina. Pete Hegseth afirmou que as forças americanas trabalham em parceria com países aliados, como Equador, como a Colômbia, agora com um governo de direita, o país Colômbia, e destacou que os criminosos serão alvo onde quer que estejam. Eu vou voltar a conversar com a nossa correspondente Priscila Yazbek, lá em Nova York. Priscila. Oi, Márcio. Boa noite mais uma vez. Pete Hegseth participou, então, de uma reunião no Panamá da Coalizão das Américas contra os Cartéis, que é um grupo formado agora por 19 países, com a entrada da Colômbia, que formalizou a sua adesão ao grupo nesta quinta-feira, durante essa reunião. E durante o seu discurso, Pete Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, disse que a Colômbia autorizou operações militares conjuntas entre as forças americanas e as forças colombianas, inclusive por terra, como você mencionou, no combate a grupos terroristas. E aí eles falaram sobre alguns grupos que podem ser potenciais alvos, inclusive dissidentes das Farc dentro do território colombiano. E o novo ministro de Defesa da Colômbia também falou sobre a importância desse grupo liderado pelos Estados Unidos e disse que acredita que chegou a hora de os cartéis narcoterroristas enfrentarem o poder e as capacidades de todo o hemisfério liderados pelos Estados Unidos, portanto, legitimando o que os Estados Unidos têm falado sobre essa necessidade de uma dominância dos Estados Unidos sobre o hemisfério ocidental. Isso já aconteceu nessa semana, naquela divulgação de um vídeo do Departamento de Estado, em que o Departamento de Estado falava sobre a doutrina Monroe, que é aquela doutrina que ficou conhecida pela frase da América para os americanos, em que esse vídeo, o Departamento de Estado falava sobre a necessidade dos Estados Unidos protegerem os interesses do hemisfério ocidental, de serem guardiões do hemisfério ocidental no continente, falava também sobre, inclusive, as suas pretensões imperialistas. E hoje, o ministro da Defesa colombiano, deste novo governo de direita, de Abelardo de la Espriella, que assumiu a partir da semana passada, também endossou, então, essa posição por parte dos Estados Unidos. Isso faz parte, Márcio, de um movimento de guinada à direita na região, além da Colômbia também. Outros governos que estão sendo liderados por políticos de direita são o Chile, o Peru, Equador, Bolívia e Paraguai. A gente vai ouvir agora o que disse, então, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, quando falou sobre essa coalizão e sobre os objetivos, então, de combater o narcotráfico numa parceria entre Estados Unidos e também Colômbia. Vamos ouvir. We're working with Ecuador, we're working with Colombia, we're working with partners to bring the fight to the DTOs on land. Anywhere you traffic drugs, or you threaten the American people or our partners, you are a target just like ISIS or Al-Qaeda. We spent 25 years refining the kill chain on how to diagnose and target networks halfway around the world. How about we take those skill sets with the best Americans and apply it here? And that's why I meant what I said about putting cartels on notice. From all the way down here in the cocaine trafficking to fentanyl in the plazas of Mexico. This is a networked fight that we're empowering Southcom and Northcom together in the Western Hemisphere to execute ruthlessly. Not catch and release, not let's put them through a court process where we know they'll be released. We're going to close with and destroy these networks with every capability of the American government. Você já vê na nossa tela o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Acabamos de ver o secretário Pete Hegseth vestido para combate, literalmente. E é incrível quando ele afirma e reafirma essa intenção de agir por terra. Pergunta até que ponto isso pode abrir um caminho para ações realmente dentro do território de outros países. E, claro, existem limites para esse tipo de ação no direito internacional, Lorival? Boa noite. Bom, existem dois tipos de ações, né? Um seria com autorização dos governos. Isso seria legal. Então, por exemplo, quando ele cita Equador e Colômbia, e eu acrescentaria Honduras também, esses são países que não só aderiram à coalizão contra o narcotráfico, como também eles, aparentemente, os governos deles aceitam a possibilidade de ação interna. Inclusive, a Colômbia tem uma história disso, né? Desde 1999, quando foi lançado o Plano Colômbia. Inclusive, eu cobri isso lá
na época. Isso é uma coisa. Outra coisa é agir à revelia do desejo dos governos locais. E isso também essa ideia tem sido explorada pelo governo Trump. Antes mesmo de assumir, no dia 7 de janeiro, o Trump foi perguntado se poderia fazer uma coerção econômica ou militar contra o Panamá por causa da controvérsia em relação aos portos administrados por uma empresa de Hong Kong. E ele disse, eu não vou responder, não posso dizer, ou seja, não descartou. Depois disso, ele começou a falar, depois que assumiu no dia 20 ele assinou um decreto assumindo essa política de transformar o crime organizado em terrorismo e de aviação militar contra ele, exatamente nessa linha do Pete Hegseth. E aí ele começou a falar de México e de Colômbia, dois países democráticos e que não aceitavam, cujos governos, da Cláudia Sheinbaum até hoje, e então do Gustavo Petro, que acaba de deixar o governo, não aceitavam a hipótese de uma ação militar americana. Mas sempre que perguntado sobre isso, ele falava, eu não descarto essa possibilidade. E aí, a partir de agosto, ele mandou o Pentágono preparar planos de intervenções. E em setembro ele colocou em prática isso na Venezuela, que é uma ditadura, mas acabou colocando também contra a Colômbia, que é uma democracia. Aqueles ataques contra embarcações no Caribe atingiram tanto embarcações partindo da Venezuela quanto da Colômbia. E, finalmente, ele continua falando dessa hipótese, sobretudo no que diz respeito ao México, que continua não autorizando. Então, nesse sentido, há um risco, sim, ou pelo menos é cogitado pelo presidente Trump, fazer ações sem autorização dos governos locais.